O Balanço Geral faz nessa semana uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Curitiba. Serão sempre 20 minutos disponíveis para cada um deles. E para me acompanhar nesta entrevista hoje aqui no estúdio, a jornalista Manuela Niklevix. Manuela, boa tarde para você, viu? Furlan, muito boa tarde para você, muito boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Chegamos já com o candidato Luizão Goulart também aqui no estúdio. Lembrando a você que nos acompanha que, seguindo as regras da Justiça Eleitoral, foram convidados para essa série de entrevistas todos os candidatos de partidos ou coligações que tenham pelo menos 5 representantes lá no Congresso Nacional. E a ordem das entrevistas foi definida por sorteio. O nosso convidado de hoje já está aqui com a gente, é o Luizão Goulart, do Partido Solidariedade. Luizão Goulart, que nasceu em Jandaia do Sul, no interior aqui do nosso estado, tem 62 anos e é formado em Filosofia e História pela Universidade Federal do Paraná. Ele já foi prefeito de Pinhais, aqui na região metropolitana de Curitiba, deputado estadual e também deputado federal. Candidato, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral, a nossa série de entrevistas. O seu tempo vai começar a contar a partir de agora e, dando boa tarde, eu já faço também a primeira pergunta. Você fala muito mesmo, né, dessa experiência que você teve à frente da Prefeitura de Pinhais para se colocar como mais preparado para lidar com o executivo aqui da capital. Mas a gente está falando de cidades que têm tamanhos de população muito diferentes. Como que você acha que a experiência de uma cidade de 130 mil habitantes vai te ajudar em uma eventual gestão aqui em Curitiba? Bem-vindo. Obrigado, Manu. Obrigado, Fulano. Parabéns a Rick pela iniciativa de tornar esse espaço bastante democrático para informar a população sobre as eleições que estão se aproximando. Veja, sobre a sua pergunta, eu fui prefeito de Pinhais, né, durante 2 mandatos, e o município de Pinhais era um município que tinha muitos problemas e em 8 anos nós conseguimos fazer uma transformação na cidade, né? Tanto que no final do meu mandato eu terminei com 94% de aprovação. Isso eu considero que me credencia para ser candidato aqui em Curitiba, até porque depois disso eu também fui deputado federal, conheci outras capitais, outras realidades pelo país afora, outros modelos de gestão, o que dá um embasamento melhor também para a gente poder enfrentar os desafios aqui de Curitiba. Conheço bem Curitiba, eu vim do interior do Paraná, como você mesmo disse, né? Em 1978, há 46 anos atrás, de lá para cá, eu acompanhei todos os prefeitos que passaram aqui pela capital. Quando fui prefeito de Pinhais, eu fui prefeito na mesma época que Curitiba tinha o prefeito Beto Richa, depois o Luciano Dutti, depois o Fruit, né? E acompanhei agora a gestão do Rafael Greca também. Então, a minha experiência em Pinhais, eu considero que me credencia sim, porque em todas as áreas eu tenho um trabalho realizado e uma experiência bem sucedida. Olha, no seu plano de governo, candidato Luizão Goulart, há a previsão de redução da tarifa do transporte coletivo para R$ 4. Essa é, sem sombra de dúvida, uma das maiores reclamações da população aqui de Curitiba. O senhor acredita que a população pode esperar realmente, em quanto tempo, uma tarifa do transporte público custando R$ 4? Pode esperar para o novo contrato de concessão. Nós temos um contrato que está em vigência, que vai até o final do ano que vem, 2025, que seria o meu primeiro ano de mandato. E a partir do começo do ano eu já vou instituir uma comissão com representação das mais diversas áreas, dos usuários, dos empregadores, do Ministério Público, das universidades, para preparar um bom modelo de licitação para a gente ter um bom transporte coletivo em Curitiba e que uma passagem em torno de R$ 4. Por que eu digo isso? Porque hoje Curitiba tem a passagem mais cara do Brasil, junto com Florianópolis e Porto Velho. A média nacional é R$ 4,50, R$ 4,60. E temos, por outro lado, muitos municípios, muitas capitais com tarifas em torno de R$ 4,00, R$ 4,30, por exemplo, Rio de Janeiro, Goiânia. E tem outros municípios, outras capitais com menos de R$ 4,00. Por isso que é perfeitamente factível ter uma tarifa em Curitiba de R$ 4,00 e um transporte eficiente, com ônibus novos, modernos. Hoje, muitos veículos estão rodando pela nossa capital com um prazo de validade bastante vencido já, veículos até com 15 anos já de uso, né? Sendo que acima de 10 anos deveria ser só para suprir as necessidades, ficar como um step, né? E muitos ônibus antigos estão rodando pela capital. Então é possível ter um transporte eficiente e uma tarifa justa.
Candidato, falando ainda de transporte coletivo, no seu plano de governo você fala de uma tarifa inteligente, que seria paga pelo usuário por quilômetro rodado no sistema de transporte. Como que isso iria funcionar e se também a previsão é que isso seja implementado a curto prazo? Também seria implementado no período da nova concessão, porque é mais justo que o passageiro pague pelo aquilo que ele usa. Hoje, o que acontece? Muitas vezes, se o usuário do transporte comprar créditos, né, no seu cartão transporte e ele passar do prazo, ele perde se tiver saldo, né, o que é um absurdo, a pessoa pagou por aquilo. Então é justo e nós pretendemos fazer isso, que cada usuário do transporte pague efetivamente o trecho que ele utilizar o transporte. Mas o sistema está preparado para conseguir fazer esse Sim, cálculo? hoje nós já temos tecnologia e como uma marca da minha gestão vai ser inovação, nós vamos inovar também nesse item. Falando em inovação, o senhor também faz uma citação interessante sobre esse modal como o VLT e o metrô. Dá para sonhar com o metrô em Curitiba ou de fato isso é algo que vai acontecer? Veja, por lá, as principais cidades do mundo inteiro, as principais capitais têm metrô. Curitiba começou um estudo do metrô lá na gestão do Beto Richa e não foi para frente. Então eu considero necessário retomar esse estudo. Dois estudos que eu pretendo retomar que foram feitos aqui em Curitiba. Um é para retirar os trens do centro da nossa capital e o outro é para recuperar o estudo do metrô. Para ver a viabilidade, depois de 15 anos que foi feito esse estudo, para ver ainda se é possível, se é viável, se não é. Porque, veja, o metrô não é só subterrâneo, ele pode ser de superfície, pode ser elevado, e é uma forma de você ganhar espaço, né, para você poder interagir com outros modais de transporte. Então, eu pretendo retomar, sim, esse estudo, mas, é claro, avaliar bem a viabilidade e outra. Não pode ser só de Curitiba, tem que estar integrado com a região metropolitana. Falando desses novos modais, a gente tem que falar também de trânsito. No seu plano de governo, você fala de um combate ao que vocês chamaram de indústria da multa. Queria entender se é uma promessa de campanha de Luizão Goulart diminuir o número de radares na cidade ou não é bem isso que a gente pode interpretar? Não, não é. É a melhor utilização dos radares da cidade. Eu estive esses dias aqui no Capão da Embuia. Em apenas 2 meses, um radar único emitiu mais de 2.500 multas. Ele tinha um problema de aferição, mas quem que sabe disso? As pessoas levavam multa à torta direito sem saber. Então, veja, as leis de trânsito e os radares têm que servir para educar o trânsito, para prevenir acidentes, mas não pode ter o caráter eminentemente arrecadatório e punitivo. Nós temos que usar os radares de uma forma mais inteligente, padronizando as velocidades para você não estar numa via de 60, daqui a pouco é 40 ou é 50, para não ser armadilhas para o motorista. Nós temos que punir os maus motoristas, mas nós não podemos penalizar os bons motoristas por uma questão de pegadinhas. Achei interessante o senhor falar isso, porque assim, no seu plano de governo, há a intenção de manter fixo em 60 km por hora o indicativo de máxima de velocidade. E como é que vai ficar então as áreas calmas aqui de Curitiba? Elas vão acabar? Não, é nas vias rápidas. Nas vias rápidas, 60 km padronizado. Nas vias mais calmas, 50 e, obviamente, as vias calmas, 40 km por hora. Mas de uma forma que você tem uma padronização. O motorista entra numa via e ele já sabe, de fato, qual que é a velocidade dessa via e não vai ter nenhuma surpresa pela frente. Não vai ter pegadinha. Não vai ter pegadinha. Candidato, vou pedir licença para a gente mudar de assunto, falar também de outro tema importantíssimo para quem nos acompanha, que é educação. A gente sabe que o gargalo hoje aqui em Curitiba é com relação às vagas para as creches. Então, crianças que têm entre 0 e 4 anos. O último dado da atual gestão é que são mais de 10 mil crianças que estão na fila. No seu plano de governo, há a promessa de zerar essa fila das creches, mas a gente quer entender como e também em quanto tempo, porque as mães, os pais que nos acompanham têm pressa para que isso aconteça, porque eles também precisam ali retomar o trabalho de repente. Sim, Manu, eu gostaria de zerar essas vagas em creche já no primeiro ano de mandato, mas eu acredito que para construir as unidades novas que a gente precisa, fazer as parcerias necessárias, vai os 4 anos de mandato para você zerar as vagas em creches, porque acima de 3 anos, acima de 2 anos é mais fácil. Quando você vem para o berçário, aí a infraestrutura é diferenciada, mas eu pretendo sim construir novas unidades de ensino próprias do município, prédios modernos,
com acessibilidade, para dar conta dessa demanda reprimida hoje, que está em torno de 10 mil vagas faltantes ainda aqui em Curitiba. Continuar com as parcerias com as escolas privadas, né, mas não como regra geral, como exceção, até que o município possa oferecer com prédios próprios vagas necessárias. Para aumentar a vaga mesmo, a proposta é a construção de novas unidades. É, a construção de novas unidades, não tem como ser diferente, né? E analisando aqui a proposta do senhor no setor educação, que é um tema bastante preocupante também, aqui diz que propõe a garantia do acesso à educação infantil em tempo integral para as crianças de 0 a 5 anos. E aí eu vou te fazer uma pergunta, Luizão Goulart. Como? Veja, de 0 a 5 anos seria as vagas de creche, que a gente fala, que é no CMEIs, né? Mas no caso é de 0 a 10 anos, que é a responsabilidade do município, até o 5º ano, né? Até o 5º ano é responsabilidade do município. Nós temos uma boa experiência de escola em tempo integral em Pinhais, onde eu fui prefeito, né? Através da escola em tempo integral, selecionando aquelas crianças das famílias mais vulneráveis, aquelas crianças que após um período na escola ficaria pela rua ou nos vizinhos, nós trouxemos essas crianças para dentro da escola e demos uma educação de qualidade. E muito mais do que você só incluir as crianças na escola, é dar uma educação de qualidade. Porque a mãe, o pai que coloca um filho na escola, ele espera realmente, primeiro, que esse filho seja bem tratado, que ele esteja num lugar seguro, mas que ele tenha um aprendizado na idade certa. Hoje, 25% das crianças de Curitiba não conseguem ser alfabetizadas na idade certa, de 6 a 7 anos. E essas crianças já começam atrasadas nas séries seguintes. Então eu quero, além de incluir essas crianças na escola, dar uma educação de qualidade, dar uma atenção necessária para as crianças, por exemplo, que têm uma deficiência intelectual, para as crianças com autismo. Nós precisamos aí um profissional especializado para auxiliar o professor, um profissional de apoio, porque senão o professor também, nós temos uma quantidade enorme de professores estressados, doentes, por causa do acúmulo de trabalho. Então nós também temos que pensar no professor, ele tem que estar bem para poder produzir, né, um bom ensino e proporcionar uma boa aprendizagem. Você falou sobretudo do ensino integral. Hoje isso já acontece na maior parte das escolas aqui de Curitiba. Existe essa oferta. Das 185 escolas, 172 têm essa oferta. A ideia é que chegue para todas as escolas. Novas unidades também na educação básica devem ser construídas? Construir novas escolas preparadas para a educação em tempo integral, porque tem uma diferença, mano. Você ter uma escola com tempo integral, você tem uma escola com uma turma de tempo integral, você diz, nessa escola tem ensino de tempo integral, mas a minha concepção de escola em tempo integral é a escola toda funcionar em tempo integral, com currículo, com os professores preparados para isso, né? Não é aula de manhã e contraturno à tarde, é a escola toda funcionando em tempo integral. Esse que é o nosso objetivo. Podemos falar de saúde, candidato? Por favor. O candidato propõe no seu plano de governo popularizar a telemedicina, que tem sido bastante conhecido em todo o país, e implementar o aplicativo com inteligência artificial para poder resolver essas questões envolvendo as filas, eliminando o mau uso dos agendamentos. Exatamente, porque, veja, muitas pessoas, elas têm soluções que poderiam ser feitas à distância, através da telemedicina, que se popularizou mais no período da pandemia e veio para ficar. A gente tem que usar a modernidade para prestar um serviço de qualidade mais eficiente para a população. Veja, Curitiba é a cidade do Paraná com a melhor infraestrutura de saúde pública do estado. Os melhores hospitais de referência estão aqui. Santa Casa, Hospital Cajuru, Erasto Getter e muitos outros hospitais públicos, hospitais privados, hospital de clínicas. Então é possível que a gente tenha a melhor saúde pública do estado do Paraná também aqui em Curitiba. Nós temos uma fila enorme de pessoas esperando um exame especializado, uma cirurgia. Então nós temos que fazer parceria com esses hospitais que nós temos na nossa capital para zerar essas filas. Uma consulta de oftalmologia está demorando de 6 a 8 meses. Então eu pretendo investir na atenção básica, aumentar o número principalmente dos agentes comunitários de saúde, que hoje nós temos em torno de 550, nós teríamos que ter, pela população de Curitiba, 4 vezes mais que isso, para trabalhar na prevenção. Muita coisa a gente resolve na prevenção e evita as filas nos postos de saúde. Utilizar a telemedicina, utilizar a tecnologia
e fazer parceria com os hospitais de referência da nossa capital. Candidato, falando sobre a telemedicina e esse agendamento virtual principalmente, só queria entender qual que é a diferença porque a gente conhece hoje aqui em Curitiba, porque a telemedicina já está à disposição na Central Saúde já e o aplicativo também faz esse agendamento, por mais que tenhamos essas filas gigantescas que você mencionou. Então, é uma proposta de mudança ou não? O sistema continuaria? É uma proposta de aperfeiçoamento. Inclusive, o aplicativo Saúde Já foi desenvolvido através do meu candidato a vice-prefeito, o Thiago Chico, que comandou na primeira gestão do Greca a inovação em Curitiba, criou o Vale do Pinhão e o aplicativo Já. Então nós pretendemos aplicar em várias áreas a inovação aqui em Curitiba. Não só da boca para fora, mas inclusive meu candidato a vice-prefeito é especialista em inovação. Segurança? Vamos? Podemos? Aqui no seu plano de governo, policiamento comunitário. O senhor diz que vai investir mais tecnologia de vigilância, prevenção ao crime e promover cultura de paz, envolvendo a sociedade civil na busca de uma cidade segura. E o plano de governo do senhor fala também sobre a requalificação da Guarda Municipal. Exatamente. Eu quero requalificar a Guarda Municipal. Eu tenho uma boa experiência de Guarda Municipal. Quando eu fui prefeito, eu criei a Guarda Municipal do zero. Não tinha Guarda Municipal em Pinhais. E hoje é uma das melhores aí do Paraná. Então eu considero necessário requalificar a Guarda de Curitiba, né? Tornar a Guarda Municipal uma verdadeira polícia municipal, humanizada, mas com pulso firme contra a bandidagem. E eu pretendo levar a segurança mais próximo da população, implantar uma central de monitoramento com efetivo suficiente em cada uma das 10 regionais, para que o efetivo daquela regional, com um painel de monitoramento, com as câmeras, com a muralha digital, ele dê conta daqueles bairros daquela regional. Porque hoje nós temos uma só central de monitoramento em Curitiba e temos um efetivo muito aquém do necessário para prestar uma boa segurança para a população. Então, uma guarda moderna, preparada, com poder de polícia, com armamentos modernos, letais, não letais, humanizada, não é chegar arrebentando, mas é saber tratar o cidadão de bem, né? Mas pulso firme para a gente dar tranquilidade para a nossa população em cada um dos 75 bairros da nossa capital. Mas essa requalificação, essa mudança acontece como na prática? Os agentes hoje da Guarda Municipal teriam que passar por algum tipo de concurso, algum tipo de curso, de repente, para essa mudança para a polícia? Uma requalificação, um aperfeiçoamento, porque nós temos muitos guardas hoje sendo utilizados para cuidar do patrimônio. E do patrimônio nós temos outros meios, vigilância eletrônica, nós temos o vigia, nós temos o seguro. Nós não precisamos utilizar um guarda municipal, um armamento para cuidar do patrimônio público. Nós queremos utilizar esse guarda para dar segurança para a população. Mas a Polícia Municipal é armada? Sim, é armada. A Guarda Municipal é armada. Continua sendo uma guarda municipal, mas com poder de polícia que hoje já é permitido. Candidato, uma coisa que me chamou a atenção aqui com relação à população idosa. Aqui diz o seguinte, que o senhor propõe implantar o programa Curitiba 60+. Quais seriam as frentes desse programa, candidato? Eu tenho uma experiência boa no município de Pinhais. Nós criamos Centro de Convivência do Idoso, né, com atividades durante todo o dia para os idosos. E com piscina aquecida, com ginástica, com taekwondo, todos os tipos de dança, enfim, teatro. Então é uma forma de a gente poder dar uma atenção para os idosos e também capacitar os idosos, porque muitos estão ainda em condição de produzir, de trabalhar, de utilizar a sua experiência. E nós temos em Curitiba em torno de 250 mil idosos acima de 60 anos. Em 2040 nós vamos ter em torno de 400 idosos. Então nós temos que ter uma preocupação com esses idosos. Primeiro, acessibilidade, né? Nossa cidade tem uma grande dificuldade, principalmente em relação às calçadas, e oportunizar eles em todas as regionais para atender todos os bairros da nossa capital. Através das regionais você ter as atividades para os idosos, o cuidado na saúde e as atividades para tirar os idosos, enfim, do isolamento, da depressão e trazer para o município proporcionar mais saúde para eles. Candidato, 2 minutos, nosso tempo quase acabando. Só queria trazer um último assunto que você cita também, a criação de uma Secretaria de Assistência Social. Teríamos uma mudança do que a gente conhece hoje do trabalho da FAS, a Fundação de Assistência Social, ou não? Sim, é necessário a criação de uma Secretaria de Assistência Social, principalmente para a gente dar conta do desafio que é o grande número de população em situação de rua hoje em Curitiba.
que eu pretendo aplicar 2 projetos. Um é o caminho de volta, identificar por qual caminho cada pessoa que hoje está em situação de rua chegou naquela situação, para tentar reintegrar essa pessoa na sua família, no seu bairro, ou na sua cidade, ou no seu estado, que temos gente de outros estados. E o Supera Rua, que é poder dar assistência médica, assistência psicológica, assistência social, fazer parceria com as casas de recuperação, com as comunidades terapêuticas para os dependentes químicos e criar frentes de trabalho. Nós temos um grande número de pessoas aí na meia-idade, basicamente saudáveis, que podem trabalhar nos órgãos da própria prefeitura, meio ambiente e obras, por exemplo. Candidato, o tempo do senhor está esgotando, o senhor tem 50 segundos a partir de agora para as considerações finais. Então, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que eu quero ser prefeito de Curitiba porque eu tenho uma experiência, ter sido prefeito de uma cidade importante aqui da região metropolitana, ter apresentado bons resultados. Quando o eleitor vai escolher um candidato a prefeito, não é diferente dele escolher um pintor, escolher um marceneiro, um pedreiro, ou levar a sua oficina numa moto. Ele quer referência, ele quer saber se aquele conserto não vai estourar o seu orçamento e o seu serviço vai ser bem feito. Como prefeito, eu tenho um serviço bem feito, prestado, uma experiência bem sucedida e sem estourar o orçamento. Muito pelo contrário, eu fiz evoluir o orçamento do meu município, deixei a prefeitura sem nenhuma dívida. Considero preparado e com experiência suficiente para suceder o prefeito Rafael Greca e fazer Curitiba avançar ainda mais. Candidato, obrigado pela presença do senhor. Nós conversamos hoje com o Luizão Goulart, candidato à Prefeitura de Curitiba. E amanhã o entrevistado será o candidato Neile Prevot, do União Brasil.